Ora, roubar a tua palavra com sono, com a distração, com a preocupação, que os entendimentos estejam abertos, que os ouvidos espirituais também, mas que haja salvação, temor, fortalecimento na nossa fé, através dessa palavra, meu Pai. Eu peço a Ti, de todo o meu coração, que essa palavra produza salvação, em nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Na semana passada, um dos assuntos que nós abordamos foi o euninho. Lembra disso? Nós falamos que havia uma probabilidade de 82% a 92% de termos esse ano o euninho. E nós explicamos o que pode acontecer, né? Agora já não é mais uma probabilidade. Estados Unidos já se pronunciou e isso não tem mais 99% de chances de acontecer. Isso vai acontecer. Essa semana não repercutiu mais essa notícia porque da Copa, que abafa tudo, né? É o assunto mais comentado. Mas isso foi anunciado e realmente o que eles estão acompanhando agora é se vai ter o super El Niño ou vai ter o El Niño somente. Só o El Niño já faz um estrago de ondas de calor fortíssimas. O Nordeste vai sofrer muito com a seca, o Sul com as chuvas. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro vai realmente ser impactado com o El Niño. Se você vê o que aconteceu em 1877, foi assustador. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um vídeo essa semana viralizou de um homem dizendo que ele frequenta um determinado mercado e ele não via esse setor que existe agora, de alimentos que duram anos, alimentos numa caixinha, num pote, tipo um pote de sorvete, para o final dos tempos. Então, vários países já estão aí orientando as pessoas a fazerem um kit de sobrevivência. Vamos ler Jeremias 8:20. Vamos colocar os nossos pensamentos agora lá em cima. Vamos pensar com os pensamentos de Deus. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Olha para mim, por favor. O perigo é a pessoa perder o tempo de misericórdia. Qual é o perigo? O perigo é a pessoa ter tantas chances e não aproveitar nenhuma. Olha o que você acabou de ler. Passou a cega, a colheita, findou o verão, acabou o verão, e nós não estamos salvos. O problema aqui não era a destruição de Judá. Preste bem atenção para você entender. O problema era eles não estarem salvos. O problema não é o mundo. Esse mundo você sabe que ele está entesourado para o fogo. O problema é você viver eternamente no fogo eterno. Passou a cega, passou o verão e nós não estamos salvos. Quantos bispos, quantos pastores já passaram aqui? Quantas pessoas já pregaram para você? Quantas mensagens?
quantos livramentos Deus te deu, quantas oportunidades. E por quê? Você que ainda não está salvo, não despertou. Por quê? O que você está esperando? Se nós estamos vendo o fim se aproximando, ou não deu para enxergar ainda? Claro que dá, está claro. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse prédio aqui, ou o prédio que você mora, ou a casa que você mora, tem colunas. Tem colunas aqui, se nós mexermos, o templo desaba. Seu prédio cai, sua casa cai. Eu posso mexer numa porta, eu posso mexer numa parede, mas se eu mexer na coluna, a obra desaba. Veja o pecado assim. Enxergue o pecado assim, porque é exatamente isso que ele faz na nossa vida, faz nossa vida desabar. Enxergue o pecado como a coisa mais perigosa que existe. Se você não olhar para o pecado com esses olhos, você vai flertar, você vai mergulhar no pecado, você vai se iludir com o pecado, você vai se perder com o pecado, e Deus não vai poder fazer nada, porque ele está atrelado à morte. O pecado fez a morte entrar na humanidade, e nunca acabou bem, e nunca vai acabar bem, uma vida errada. Duas coisas eu quero que você saiba: que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sei se já é o Senhor da sua vida, porque se é Senhor da sua vida, você está fazendo a vontade dele. Primeiro eu quero que você saiba que Jesus Cristo é o Senhor e quer te salvar e ama você. Segundo, se você quer a salvação, ande na justiça, ande reto, porque um dia você vai poder, indo para o céu, dizer o seguinte: obrigado, Jesus, por ter me dado tanta força para eu resistir ao pecado. Obrigado, meu Deus, por não ter deixado eu cair em tentação, eu me perder. Obrigado por ter me alcançado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu espírito. Obrigado pela tua paciência. Obrigado por ajudar eu a vencer minha carne, minha vontade. Quem vai para o céu vai subir agradecendo, mas quem descer para o inferno vai descer lamentando. Porque eu não ouvi aquela palavra, porque eu não resisti minha carne, porque no finalzinho eu deixei o diabo me passar rasteira, porque minha carne falou mais forte. Por quê? Porque eu cedi. E isso a pessoa vai ficar se culpando eternamente. Ela não vai ficar se culpando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos. Por favor, entenda. Eu estou falando isso pela sua salvação, pelo futuro da sua alma. Eu não sei se você já jogou sua cabeça na eternidade, ou você ainda está com a cabeça presa aqui. Eu não sei. Eu sei que ouvir essa palavra era o que Deus queria que você fizesse. O que você vai fazer com essa palavra, eu não sei. Eu sei que tem gente que já tem anos de igreja e até agora não está salva. E o perigo é o tempo da misericórdia acabar, porque você sabe que depois do tempo da misericórdia vem um tempo de quê? O tempo do juízo. O problema é o tempo do juízo. Esse é o problema. O problema é sua alma. Olha esse versículo de Salmos 119, versículo 109. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí. Você vai entender bem. Esse versículo é glorioso. Salmos 119, versículo 109.
Posso ler? Salmos 119, versículo 109. A minha alma está de quê? De contínuo na mão do bispo, da igreja, do pastor. Sua alma está na mão de quem? A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço de quê? Da tua lei. Olha o que o salmista quis fazer. Olha o que ele quis fazer. Escute isso, por favor. Ele disse: a minha alma está de contínuo na minha mão. Mas ele optou pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Eu fico pensando, eu já expliquei certas coisas para certas pessoas, que elas não obedeceram, e depois disseram para mim assim: eu não entendi da maneira que o senhor falou. Você já pediu alguma coisa para um funcionário, uma funcionária, seu filho, sua filha, ou para alguém, que você falou: fulano, não pedi para você comprar isso? Como é que você vem com aquilo outro? Eu não entendi não, mãe, eu não entendi não, patrão, patroa, não é assim? Eu não entendi não. Tudo bem, eu posso não ter me explicado da maneira que eu deveria. A pessoa pode ter interpretado errado o que eu pedi. Tudo bem. Mas será que não fica claro o que Deus pede aqui? Será que não está claro? Não adulterarás, não roubarás, não matarás. Será que não está claro quando a Bíblia ensina para perdoar, para não ceder à carne? Será que dá para interpretar a Bíblia de outra maneira? Será que a maneira que Deus fala é a mesma que nós seres humanos falamos? Será que Deus deixa dúvida, deixa alguma margem para nós interpretarmos de outra maneira? Não, você sabe o que é certo e o que é errado. O que você está fazendo com a sua vida é problema seu, porque a sua alma está nas suas mãos. Há quem preferiu colocar a fé aqui, na palavra de Deus, e obedecer. Você pode dizer para mim assim: bispo, eu não acredito na Bíblia. Eu te respeito. Eu te respeito. Você pode dizer: bispo, eu não creio na Bíblia como a palavra de Deus. Para mim é a palavra dos homens. Tá bom. Continue assim se você quiser. Deus te deu essa liberdade. Mas me diga uma fonte mais segura do que essa. Aqui está escrito que nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Bispo, eu não acredito. Dá um pulo lá no cemitério. Vai lá ver as pessoas que já morreram. O que é que elas viraram? Vai ver se essa palavra não é verdadeira. Essa palavra diz que nós viemos sem nada e vamos voltar como? Sem nada. Você já viu alguém levar alguma coisa? Coloca seu dinheiro, ou pede para alguém colocar quando você morrer no seu túmulo. Talvez vai demorar muito para alguém chegar lá e roubar. Está escrito. Viemos sem nada e vamos sem nada. É a palavra de Deus. Nascemos e vamos morrer cedo ou tarde. A gente não sabe. Tomamos conhecimento agora de 2 helicópteros que trouxe uma tragédia horrível no Rio de Janeiro. Morreu um cantor norte-americano, morreu um argentino agora. Morreram acho que 5 ou 6 pessoas. Que tragédia. Quem imaginava que isso ia acontecer? Tivemos aí a tragédia de uma jovem. Foi pular da ponte, esqueceram de colocar a corda. Uma cena horrível, também viralizou. Nós não sabemos quando ela vai chegar. E tudo que o mal quer é nos distrair, é tirar a nossa atenção. Mas a nossa alma está nas nossas mãos. Não está na mão de ninguém não. Está nas nossas mãos. Suas vontades, Deus não se mete. Ouça isso, por favor. Tem gente agora usando drogas? Tem.
Deus deixa? Deixa. Deus deixa. Você já viu gente se jogando da janela de um prédio e se matando? Deus deixou. Você já viu pessoas fazendo várias coisas e Deus vai deixar. O que você vai fazer quando acabar esse culto, Deus deixa. Agora, a colheita é certa. Não brinque com as coisas de Deus, porque o que você plantar, você vai colher. Cuidado, você que fica brincando com Santa Ceia, não se brinca, tá? Cuidado, você que fica brincando com sua vida espiritual e fica errando consciente e volta para o erro. Nunca tem frutos de arrependimento, nunca tem atitude de deixar de vez e virar as costas e passar a ter uma postura de ter nojo do que fazia. Deus te vê lá fora, sendo o filho que agrada a Ele ou que envergonha Ele. Quem tem filhos aqui? Quando seu filho erra, o que é que você fala para ele? Que coisa feia, nem parece meu filho, nem parece minha filha. E tem gente que nem parece filho de Deus, porque é o diabo que está gostando e batendo palmas porque ela está fazendo. Beleza, continue assim, ó. Está muito legal, está muito bacana a sua vida para mim. E o Espírito Santo dizendo, que coisa feia. Não é para você entrar nesse site mais. Não é para você avançar o sinal assim. Não é. Deus fala para o nosso bem. Deus não fala para o nosso mal. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe me ensinaram as coisas que eram perigosas para mim. Meu filho, quando você for atravessar a rua, olha para um lado, olha para o outro, preste atenção. Desde criança eu ouço, cuidado com faca para não se cortar. Cuidado com isso, coisas que eles viam que eram perigosas para mim. Mas o que Deus fala é algo que é muito mais perigoso ainda para nós. Ele alerta, Ele ensina. Por quê? Porque Ele quer a sua salvação. Deus quer muito te salvar. Eu não sei se Ele vai conseguir, porque não depende só dEle. Não depende só dEle. Se dependesse de Deus, Ele salvava todo mundo. Se dependesse de Deus, nenhuma pessoa, ia para o inferno. Esses dias eu estava lendo o Apocalipse e pensando, João foi lá no céu, viu coisas gloriosas e depois desceu. Nós, quando chegarmos lá para ver, vamos subir, não vamos descer mais. Fiquei pensando em tudo que ele viu. Ele falando que viu o trono, viu aquele que estava sentado no trono, viu trovões e relâmpagos saindo do trono, que ele começa a descrever tudo que ele viu. Os anjos, imagine você louvando a Deus junto com os anjos. Imagine você vivendo para sempre com Ele. Será que não vale a pena vigiar? Será que não vale a pena despertar para o principal, que é a vida eterna? E não é despertar amanhã, depois de amanhã, não, é agora, porque ainda dá tempo. Quando você lê Joel 2,12, coloca para mim, por favor. Joel 2,12. Ele diz, ainda assim, semana que vem, o que é que ele diz aí? Agora mesmo diz o Senhor, o que é que ele diz? Convertei-vos a mim, de quê? Todo o coração, isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Olha para mim, de verdade. Olha o que ele disse, agora mesmo. Ele não está dizendo se decida amanhã, depois não, agora. Tome uma atitude agora mesmo, porque ainda dá tempo de você ser salvo. Passou a cega, passou o verão e nós não estamos salvos. Você tem certeza da sua salvação? Do jeito que você está hoje, você está fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus?
Sua alma, está nas suas mãos. Às vezes o bispo, o pastor, se esforça tanto para despertar a pessoa, para acordar a pessoa, para ajudar a pessoa, mas a pessoa não quer. Ela quer viver uma vidazinha rasa com Deus. Já fui na igreja hoje. E para ela tá bom. Tá bom. Ela acha até muito. Ela não quer conhecer mais a Deus. Ela não quer ter mais intimidade, comunhão com Deus. Ela não quer crescer espiritualmente. Ela não quer. Infelizmente. Então passa-se bispos, passam-se pastores, passam-se anos. Gente que tem anos. Passou 2000, 2010, 2020, passou pandemia, passou tanta coisa. Mas até agora nada. Até agora a alma dela não foi entregue ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu tudo por ela, mas ela ainda não deu tudo para o Senhor Jesus. Não deu. Infelizmente, desgraçadamente. É triste, mas é uma realidade. Eu não sei como você está espiritualmente. Eu não sei. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Há quem nunca vigiou tanto como tem vigiado nesses últimos tempos. Tem gente que está em alerta. Está alerta com o que o diabo fala com ela, e ela tem repreendido. Tem vigiado com os pensamentos dela. Tem gente que tem vigiado na faculdade, no namoro. Tem gente que tem vigiado em relação à vida econômica, porque estava tão ansiosa e ela já viu muita gente arrebentar financeiramente. E nessa subida financeira, ela desceu espiritualmente. Ganhou dinheiro, mas espiritualmente fez assim, Tem gente que está bem economicamente, mas está vivendo a pior época da vida espiritual dela. Tomara que Jesus consiga te despertar com essa palavra. Senão tudo que você conquistou vai ficar. E sua alma vai parar na mão do diabo. Eu acredito que se você vem nesse culto, é porque você está interessado na verdade, na salvação da sua alma. Eu acredito nisso. Porque nós não oferecemos nessa reunião nada de bênçãos, mas de salvação. Então ouça a voz de Deus. Porque tem muita gente na igreja que as únicas experiências que ela teve foi com o poder de Deus. Ela teve cura, ela teve bênçãos financeiras, ela teve bênçãos na família, mas ela não encontrou Jesus ainda. Ela não é de Jesus, ela não ama Jesus. Tanto é que ela não mudou ainda. Tanto é que ela não negou a vontade dela ainda. Tanto é que ela não se entregou 100% ainda. As experiências dela com Deus é só com poder. Tem muita gente na igreja. Já fui curada, já fui abençoada, já fui isso, já fui aquilo. Mas não conheceu Jesus. Ela não ama Jesus. A vida dela ainda não é 100% de Jesus. Então ela vive igual que o incrédulo. Da mesma maneira que o incrédulo vive. Ela vive assim. Correndo atrás do vento. Corra atrás da sua salvação. Porque a nossa vida aqui está indo embora. E o dia de salvação é agora mesmo. É agora, é hoje. Não brinque. Porque isso pode estar sendo o último alerta que Deus está te dando. E o Espírito de Deus confirma isso dentro de você. Que hoje ainda tem salvação para você. Amanhã eu não sei. Se você quiser salvação na frente da sua cadeira, tenha Santa Ceia. Se você quiser. Bispo, eu não quero salvação. Não tem problema. Eu te respeito. Você é livre. Deus te deu essa liberdade. Não tem problema. Segure a Santa Ceia na sua mão. Não fique de pé ainda não.
só segure na sua mão. Se Deus falou com você, não deixe passar essa oportunidade, não. Se essa reunião, se essa palavra veio para te salvar, seja humilde e resolva seu problema com Deus. Ele só quer que você reconheça seus pecados, só isso. Se você quiser, o altar está aqui, representando Deus de braços abertos, te esperando para te perdoar. Pegue a sua santa ceia e vem aqui na frente. Vem cantando essa canção, ouvindo essa canção, se você não sabe. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. E então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, buscando uma trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, Quebra o meu orgulho, quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. tira a dureza, Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão. me ensina E me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho, do beber do vinho e partilhar do pão. ah, Jesus, Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão. e me ensina o valor da comunhão, E me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. beber do vinho e partilhar do pão. Olha para mim, por favor. Abre os olhos agora e preste atenção. Nós vamos agora orar. Mas essa oração é para pedir perdão, é para se consertar, entregar a vida a Jesus, entregar a alma a Jesus. Não é vir na frente não, não é levantar a mãozinha não, é entregar a sua vontade. Eu não sei o que você vai fazer quando sair daqui, eu não sei. Você pode resolver sua vida hoje, entregando a sua vontade a Deus. Entregar a vida a Jesus é entregar o quê? A sua vontade. Ele tem tudo menos a nossa vontade. E respeita, e deixa. Você pode fazer o que você quiser quando sair daqui. Se você quiser agradar Ele, você pode. Se
Se você quiser agradar a sua carne, você também pode. Agora, tudo traz consequências. Isso é responsabilidade sua. Então olha para mim. Depois nós vamos adorá-lo. Depois de resolver esse problema, nós vamos adorá-lo. Preste atenção. Quando nós formos adorar, não vamos ficar assim, aleluia, 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 aleluia. Vê aquela pessoa que fala só a mesma coisa? Oh, glória, 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 glória. Só sai isso da boca da pessoa. Pense. Deus quer que os verdadeiros adoradores adorem Ele em quê? Em espírito, inteligência e em verdade. Ele só quer que você seja sincero. E adore, expresse o que está dentro de você. Depois nós vamos fazer isso. Nós vamos adorar a Deus. Tem gente assistindo a reunião no presídio, tem gente assistindo a reunião no hospital, não importa o lugar. O que é que os samaritanos pensavam? É no monte. Os judeus pensavam, não, é no templo. Jesus falou, os verdadeiros adoradores me adorarão em qualquer lugar. Não importa se é de joelho, se é em pé, mas que seja em espírito, em verdade. Tem que ser verdade. Não adianta daqui a pouco você está, Jesus eu te amo, e não ama nada. Não ama porque não obedece. Se obedecesse, amava. Eu não acredito nesse marido, nessa esposa que fala que ama e trai. Me perdoe, eu não acredito nesse amor. Eu acredito que quem ama é fiel, respeita, se coloca no lugar do outro. Isso é amor. Eu não preciso ficar falando para Rose, Rose eu te amo, Rose eu te amo. Não, ela vem com as atitudes, se eu amo ou não. Eu falo eu amo, te amo quando eu estou com vontade de falar. Eu não estou com vontade, não vou falar para quê? Então, pense, nós somos inteligentes. Você gosta de animal? Você gosta? Quem tem animal em casa? Eu também tenho, eu gosto. Eu tenho uma cachorrinha também. Mas eles não são imagens de Deus. Você é. Você é imagem e semelhança de Deus. Às vezes você não dá valor à sua vida porque os outros não te dão valor. E você precisa que outra pessoa te dê valor. E se essa pessoa não te der valor, você fica mal. O dia que eu descobri que Jesus me amava, ninguém mais acabou com o meu dia. Ninguém mais me fez triste. Sabe por que eu sou feliz? E vou continuar sendo? Porque eu sei o valor que eu tenho para Ele. Ele me ama muito, muito, muito. E tem me ajudado muito. E eu também o amo. Amém? Então não é ninguém que fica me botando para cima ou para baixo. Eu já acordo para cima. Porque Ele me põe para cima. Ele é meu Deus. E daqui a pouco eu vou estar com Ele para sempre. Então, por favor, feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. E agora se humilhe para Ele. E agora conserte os seus erros. Agora enxergue o que o pecado trouxe para você. Frieza, fraqueza, dúvida da sua salvação. Fale com Deus agora. Ele está te ouvindo. Pense no que você está falando. Não fale para chamar a atenção de ninguém. Fale com Deus, Ele está te ouvindo. Não se faça de vítima. Fala para Ele, se você errou, fala eu errei, eu falhei. Já acharam? João capítulo 3, versículo 36. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, com o coração aberto, com a atenção voltada 100% para o Senhor. Fala conosco, meu Pai. Uma palavra já salvou muita gente. Uma palavra já despertou muitas pessoas. Uma palavra já levantou, já restaurou, já abriu o entendimento. Uma palavra, basta uma palavra tua para chegar o temor. Basta uma palavra tua e o fraco fica forte. E a fé é restabelecida. Em nome de Jesus, me dá essa palavra para eu dar para o teu povo.
Dê para eles o entendimento total, para que eles compreendam o que o Senhor quer falar com eles, o que eles precisam ouvir. Eu peço, meu Pai, repreende o espírito da distração, do sono espiritual, mas ajuda-nos, que esse tempo aqui seja aproveitado ao máximo, para a nossa vida espiritual ser desenvolvida, em nome do Senhor Jesus. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. João capítulo 3, versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha para mim, para você entender esse primeiro assunto que nós vamos abordar. O que Deus quer de você? O que Ele quer de você? Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, busque nele o perdão, se entregue a ele 100%, entregue a sua vida velha, para que ele possa te salvar. É isso que ele quer. Ele quer que você seja humilde, para reconhecer os seus erros, e humilde para se humilhar em busca do perdão de Deus. Quantas pessoas você conhece que são humildes? São muitas. Que baixam a cabeça quando estão erradas, que aceitam os bons conselhos, que conseguem enxergar que falharam. São muitas pessoas assim? Você sabe que não. Você sabe que a maioria das pessoas, quando você quer ensinar alguma coisa para elas, elas acham que já sabem e sabem até melhor. Você sabe que o ser humano gosta de apontar os defeitos, aliás, os próprios erros, eles gostam de apontar o dedo para os outros, como se os outros fossem culpados dos seus erros. O ser humano nunca gosta de estar errado, de reconhecer o seu erro. Ele não gosta. O ser humano gosta de apontar o dedo para quem errou, mas não gosta de reconhecer a falha dele. O que Deus quer de nós, nós podemos dar a Ele, se formos humildes. Olha o que você acabou de ler. Olha o que você acabou de ler. Olha que glorioso esse versículo. Aquele que crê em quem? Na igreja? No bispo? Às vezes a pessoa leva tanta fé no bispo, para Deus é tudo cisco. Às vezes a pessoa fica, não, mas aquele bispo orar por mim. Se você orar em nome de Jesus, ele te abençoa. Sua oração Deus ouve igual a oração que eu faço. Para Deus é tudo cisco. Mas olha que forte, ó. Volta o versículo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas o quê? A ira de Deus sobre ele permanece. Olha aqui para mim, por favor. É muito triste ver pessoas tão bacanas, tão legais, que não fazem mal a ninguém, completamente perdidas espiritualmente falando.
se elas morrerem sem se arrepender dos seus pecados, sem crer no Senhor Jesus, sem se entregar para Ele, de fato e de verdade, elas vão morrer debaixo da ira de Deus. E ninguém pode fazer nada por elas. Podem ser pessoas caridosas, bondosas, bacanas, mesmo o Senhor Jesus amando elas, mesmo tendo religião, mesmo tendo muitas qualidades, elas estão debaixo da ira de Deus, por causa do pecado. E o único que pode resolver esse problema é a própria pessoa, reconhecendo os seus erros, sendo humilde, dizendo: Senhor Jesus, me perdoe dos meus pecados, eu vou te entregar a minha vida. Quem vai dirigir ela agora é o Senhor. É tão simples, mas o ser humano tem tanta dificuldade para fazer isso, tanta. Quando nós falamos do inferno, nós estamos falando de um lugar que Deus materializou a ira dele. Tudo que Deus quer é que o ser humano saia debaixo da sua ira. Por isso que Ele deu o Filho dele na cruz, que te ama, que quer te salvar, mas não te obriga a nada. Ele permite que a verdade chegue até você. Você vai ter que fazer alguma coisa com a verdade que você ouve, ou desprezá-la, ou abraçá-la. A verdade liberta, a verdade salva, mas os sinceros, os humildes, quem não é sincero, quem não é humilde, não vai encontrar salvação. Não tem espaço para Deus. A pessoa não se abre, ela não consegue rasgar o coração dela. Se minha camisa aqui se rasgar, vai aparecer meu corpo. Se a sua camisa rasgar, vai aparecer parte do seu corpo. Quando você rasga o coração e é sincero perante Deus, aparecem seus erros, suas falhas. E Deus não condena, não. Até o momento da pessoa morrer, se ela cair dura agora e ela ainda estiver debaixo da ira de Deus, é inferno direto. Agora, se a pessoa já resolveu esse problema e ela morrer, inclusive esses dias morreu uma mulher, estava firme com Jesus. Ela estava indo embora para casa. Ela entrou no ônibus e morreu sentadinha no ônibus. Foram chamar ela pensando que ela estava dormindo. Ela estava morta, mas salva. Não importa se vamos morrer dentro da igreja, no ônibus, na rua, não importa. O que importa é morrer salvo, com certeza da vida eterna. Falando sobre vida eterna, é algo tão forte aqui no livro de Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo 4:8. Vamos ler esse versículo para você entender o que muitas pessoas ainda não conseguiram entender. Elas interpretam de uma maneira errada. Olha como é forte, né? Quando comparamos alguma coisa com a eternidade. Diz assim: porque o exercício corporal para pouco o quê? Aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha aqui para mim, por favor. Quem gosta de fazer exercícios aqui? É importante isso? É. Eu faço 5 vezes por semana. É bom.
Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não quero ter uma velhice doente, não. Eu não quero ficar largado, nem gastar rios de dinheiro em farmácias, em hospitais, não. A fé inteligente manda nós nos cuidarmos. Mas quando se compara com a eternidade, tudo fica pequeno. Olha o que a Bíblia diz: que o exercício é de pouco proveito. Por que fala isso? É para a gente se largar? Não, é para nós entendermos que por mais que a gente se cuide, e temos que nos cuidar mesmo, a gente vai viver aqui no máximo 100 anos, 120 anos, no máximo. Comparado com a eternidade, você coloca 120 anos sendo comparado com a eternidade, não é? Não é nada. Por isso que fala que é de pouco proveito. Quando você entende a grandeza da eternidade, tudo do lado de cá se torna pequeno. Tudo. A verdade, pessoal, é que se a pessoa não tiver olhos espirituais, ela só vai conseguir enxergar as coisas materiais. Olha esse versículo de 1 Coríntios 4:18. Olha só. Ou 2 Coríntios, desculpe, 4:18. Olha que interessante para nós entrarmos em um assunto muito forte sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. 2 Coríntios 4:18. Se você está com a Bíblia, acompanhe. Se você não tem uma Bíblia, olhe no telão. Mas a primeira oportunidade que você tiver, adquira uma, tá? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê, hein? Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que se não veem são o quê? Eternas. Olha bem para mim aqui agora. Muitas pessoas só conseguem olhar o material, os prédios, os carros, as ruas, as lojas, as roupas. Ela não consegue ter olhos para enxergar os sinais da volta do Senhor Jesus. Ela não consegue. Ela não consegue ver tudo que Deus está mostrando de uma forma bem clara para quem é dele. Vocês estão ouvindo falar sobre o El Niño? Para você que não sabe o que é, as águas, elas estão esquentando muito. No Pacífico Equatorial, ela vai ficar tão quente que vai mudar tudo no clima. Isso tem uma probabilidade de 82 a 90 e poucos % de acontecer esse ano. Esse ano. As águas já estão bem quentes, de 250 metros a 50 metros da superfície. Ela está subindo. A probabilidade é muito grande de nós termos o El Niño agora até agosto ou setembro. O que isso vai trazer para o mundo? Isso vai tocar em quê? Isso vai afetar o quê? Isso vai trazer ondas de calor
fortíssimas. Isso vai trazer chuvas acima da média, porque nós precisamos que venha chover no tempo certo, na quantidade certa, para abençoar a plantação, a terra. Isso vai mexer com a agricultura. Isso vai trazer uma seca muito forte no Nordeste. Isso vai mexer, trazendo tragédias aí horríveis. Se você vê a quantidade de pessoas que morreram em 1877, milhões. Mas a probabilidade de vir um super El Niño já está de 25% a 32%, que é pior ainda. Pouco se fala sobre isso, para não apavorar as pessoas. E nós não temos que ficar com medo de nada. Se até aqui Deus nos guardou, vai continuar nos guardando. Mas nós não esperamos coisas melhores nesse mundo. Já se fala de pular do inverno direto para o verão e nem ter primavera. Quem vai poder mudar isso? Quem vai poder? Eu não falo isso para você ficar pesquisando, ficar apavorado, igual um tempo atrás as pessoas estavam: bispo, quem é o anticristo? Disseram que era fulano, beltrano. E minha resposta foi: queira saber quem é Cristo, Jesus Cristo, não o anticristo. A gente não tem que estar adivinhando, nem preocupado com isso, nem entrar em nenhuma paranoia. Nós temos que estar firmes com Jesus. Mas os sinais estão aí. Na China já começou a ressurreição da IA. Eles estão trazendo os familiares e os animais de quem morreram através do holograma. Tem pequeno e tem grandes. Cada dia o ser humano está mais vazio, mais perdido, ou não. Cada dia. Cada dia o ser humano, coitado, está mais distante de Deus. E distante de Deus é assim. Ele fica cego. Ele não consegue enxergar as coisas mais simples que Deus quer mostrar. Você deve ter acompanhado nas notícias esses dias. O que mais falaram foi sobre os OVNIs. Os Estados Unidos falando sobre o que eles têm em arquivos, em vídeos, para agora soltarem para o mundo todo. Eles começaram a soltar, como se houvesse alienígenas, extraterrestres. Por que agora, hein? Eu não acredito que existe. Eu acredito que existem demônios que se transformam até em anjos de luz. Eu acredito no que está escrito no livro do Apocalipse. Tem um versículo no Apocalipse 16:13, e eu vou ler para vocês. Coloca aí, por favor. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos, o quê? Imundos, semelhantes a quem? A rãs. Porque são espíritos de quem? De demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso eu acredito, porque está na Bíblia. Mas não que existem extraterrestres. Mas por que agora, hein?
logo agora no fim dos tempos, para trazer qual teoria? Que um povo desapareceu e foram levados por eles? Para trazer qual teoria? Porque logo agora, se eles já guardam isso há tantos anos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. E as coisas mais absurdas nós vamos ver daqui para frente. Espero que você consiga subir na balança de Deus para pesar a sua vida e ver se tem alguma coisa em falta para você se consertar enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Que seja hoje. Que hoje você não endureça o seu coração para Deus, mas seja humilde. E entregue o que você não entregou para Deus ainda. Entregue. E tenha a vida eterna. Porque ainda dá tempo. Você está vivo. Tem gente vigiando tanto porque ela não quer cair, porque ela sabe a sede que o diabo tem da alma dela, e cada dia vigia mais, se cuida mais, não está dando uma brecha para o diabo. Nós não somos o povo que pode relaxar espiritualmente, que pode deixar de vigiar, de se cuidar. Se nós pensarmos assim, vamos nos arrebentar. Nós temos que estar armados desse pensamento que a nossa salvação é o que temos de mais importante, que a nossa alma é o que temos de maior valor. Se não estivermos armados desse pensamento, nós vamos acabar entregando de bandeja para o diabo aquilo que ele mais quer. Ele nos observa. Às vezes nós falamos, vigie quando você está sozinho, mas nós nunca estamos sozinhos, porque Deus e o diabo estão nos olhando, na internet, no banheiro, em casa, na rua, fora da igreja, porque aqui dentro é fácil você ser de Deus. Eu quero ver você ser de Deus lá fora, no seu namoro, no seu noivado, diante das tentações, das propostas do diabo. Aí eu quero ver se você é ou não de Deus, se você quer ou não a vida eterna. Eu não conheço você, mas eu sei que você tem uma alma que Deus quer salvar. Ele quer tanto que você abra o coração para Ele entrar e te fazer feliz de verdade. Aqui, te guiar, te guardar e no porvir te mostrar a vida eterna. É o que Ele mais quer. Infelizmente, muitas pessoas estão gemendo aqui e vão gemer na eternidade. Você sabe quantas pessoas hoje estão lá fora, caíram e não estão conseguindo mais se levantar? Saíram e não estão conseguindo voltar? E o tempo delas está o quê? Acabando. E o diabo está louco que o tempo delas venha acabar, para que elas venham morar com Ele. Tem gente que já caiu e hoje ela está firme, porque ela não quer cair de novo. Ela sabe como foi difícil viver longe de Deus. Tem gente que já saiu e ela não quer sair de novo, por isso que ela vigia, porque ela sabe como foi difícil lá fora. Não é fácil se manter de pé. Temos que ter cuidado todo santo dia. Não somos o povo que pode relaxar com os pensamentos. Temos que vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Temos que vigiar nos momentos bons, quando tudo está dando certo, para não sairmos da dependência de Deus, porque todas as vezes que Israel
conquistou algo grande, viu as maravilhas de Deus, depois caíram. Se queremos a nossa salvação, ela tem um preço. E o preço dela é você se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. Porque senão você vai ficar debaixo da ira de Deus. Você pode ser uma pessoa que todo mundo goste de você, que já ajudou muita gente, mas você tem que se preocupar quem você é aos olhos de Deus, qual é a sua condição diante de Deus. Diante de Deus, você está debaixo da ira dele, se você não entregou a sua vida 100% para ele, não aceitou o sacrifício do filho dele para te justificar. E ninguém muda isso, e você tem que entender essa verdade. É muito bom falar de bênção, de milagres, de vitórias, tudo isso Deus pode fazer. Mas o principal é a vida eterna. É a sua salvação. Não brinque com isso, não descuide. Nossa atenção tem que estar na vida eterna. Não atentando nas coisas que se veem, porque elas passam. Mas as coisas eternas são invisíveis. Você vê sua alma, você vê Deus que é o eterno. As coisas eternas são invisíveis. Você tem que crer. Espero que você esteja atento. E nós vamos falar mais sobre os sinais da volta de Jesus. Você ouviu falar agora que o rio Eufrates está secando? Tem profecia sobre o rio Eufrates, tanto de secar como de liberar demônios para o final dos tempos, que serão soltos, os piores, que estão presos no rio Eufrates. Isso está na Bíblia. O que vem pela frente não vai ser fácil, não. Quando a Bíblia diz de grande tribulação, a Bíblia fala que é um tempo que o ser humano nunca viveu antes. E olha que na face da terra já aconteceu muitas coisas, mas o que vem é pior. Mas graças a Deus que a minha vida está nas mãos dele. Graças a Deus. E se a sua não está, coloque. Esses dias foi tão interessante que uma pessoa manifestou com um demônio, e o demônio falou assim: eu tentei matar ela. E quando foi perguntado: por que você não matou? O demônio apontou a mão da pessoa para o nome de Jesus e falou: ele não deixou, porque só ele tem a chave da vida e da morte. Você não morreu ainda porque ele não deixou. Quem teve Covid aqui? Levante a mão, faz assim. Teve Covid? Deus te livrou. E há quem teve e nem sabe que teve. Não teve sintomas e Deus te livrou. Há quem cuidou de gente com Covid e Deus guardou. Na mesma casa, comendo na mesma mesa, usando as mesmas coisas, e Deus guardou. Você está sabendo agora que a Organização Mundial de Saúde está investindo 2 bilhões e 600 milhões para combater o ebola? Você sabia que as 28 mil pessoas que pegaram ebola, 11 mil morreram? Você tem entendimento do que seria um surto de ebola? No Quênia, os Estados Unidos estão fazendo uma base para os americanos que pegarem ebola se tratarem lá. E o país está revoltado porque não querem que ninguém seja levado para lá com ebola. Já tem estado do Brasil que está tendo treinamentos caso aconteça um surto de ebola. Semana passada tivemos uma desconfiança de uma pessoa aqui em São Paulo, e graças a Deus disseram que era meningite e não era ebola, que é bem pior do que a Covid. Mata mais do que a Covid. Nós só estamos vendo pragas em cima de pragas, pestes em cima de pestes,
chegando a esse mundo, sim ou não? Se não liberar o estreito de Hormuz, o fertilizante não chega onde tem que chegar, e vai trazer mais fome para a humanidade, mais do que já tem. Eu não estou falando de coisas que podem acontecer em 2030, em 2040. Eu estou falando de coisas que podem acontecer esse ano já. Que Deus tenha misericórdia da gente. E eu vou falar uma coisa para você. Quem é salvo tem uma alegria tão grande, porque sabe que está perto de ir para a glória. Quem está firme com Jesus não tem medo de aquecimento global, não tem medo de ebola, não tem medo de El Ninho, não tem medo de nada, porque sabem quem tem crido. Você já viu quando o barco lança a âncora para que ela venha fincar lá embaixo e venha segurar o barco? A minha âncora eu joguei lá em cima, no céu, e não importa o que aconteça aqui embaixo, eu estou firme na minha salvação. Quem quiser olhar para trás, olhe. Quem quiser retroceder, retroceda. Quem quiser cair, que caia. Mas eu vou olhar para Jesus e vou ser salvo. Eu estou armado desse pensamento. A minha salvação está em primeiro lugar. Não negocio nem brinco com isso. E se prego dessa maneira, é por amor à sua alma, para que você não vá para o inferno. Eu quero que você vá para o céu, mas não depende de mim. Eu só posso pregar para você. Eu quero orar agora. Que o Espírito Santo fale aquilo que eu não consegui falar. Mas que você tome a atitude que precisa ser tomada. Tomara que você tome mesmo. Porque o Senhor Jesus está te chamando para ser dele hoje. Hoje. Ele quer um conserto hoje. Ele quer uma entrega verdadeira hoje. Esses dias uma senhora de idade já falou para o pastor: eu não vou me batizar não, porque eu gosto do bailão, eu gosto de dançar. A gente ri, né? Nós rimos, né? Mas no fundo me dá tristeza. Porque Deus está esperando anos e anos e anos. E olhe no que a pessoa está presa. Você está preso aqui. Ao que nesse mundo? Esteja firme com Jesus, porque tudo passa, mas Ele permanece. Eu queria orar agora. Fique em pé no seu lugar. Olha bem para mim, por favor. No próximo domingo eu vou falar uma coisa muito forte. Inclusive vai ter a Santa Ceia da Salvação. Mas eu queria que viesse aqui na frente agora. Você que precisa muito resolver uma falta com Deus. Se você está no pecado, se você pecou, você está em dívida com Deus. Se você não tem certeza da sua salvação, por que você não resolve isso hoje? Por que você não rasga seu coração e com humildade vem aqui falar para Deus: me perdoa? É tudo que o diabo não quer. Que essas perninhas aí, andem até aqui e se entregue 100%. Parece que trava. Ou então o diabo fica assim: um dia você vai. O que ele está falando é verdade, mas não precisa ser hoje não. Será que não precisa ser hoje? Quem já foi assaltado aqui? O ladrão avisou a você? Eu vou roubar seu celular hoje. Já avisou? Sabe como é que vai ser a volta de Jesus?
como um ladrão. Sabe como é que pode ser a nossa morte? Sem nenhum aviso. Faz um ano que o bispo Adilson foi e voltou. Passa rápido, né? Mas um dia ele vai e não volta mais. E eu também, e você também. Pensa nisso. Que Deus traga temor para você. Você já falou para alguém assim: fulano está faltando um parafusinho na cabeça? Já falou? Tem gente que está faltando temor para ela, porque é o que ela está brincando com Deus. Eu fico pensando se hoje for o último alerta que Deus está dando. E o diabo está louco para você não ouvir. Se você quiser, vem aqui na frente. Vamos orar. Venha cantando, pouco a pouco aconteceu. Pouco a pouco aconteceu. E você nem percebeu.